localidade muito turística. A cidade, ela foi, de certa forma, arquitetada para esse fim. E quando nós falamos desse urbanismo muito bem pensado, nós já vemos isso aqui mesmo, a poucos metros da estação ferroviária. Ali está a estação, então os turistas chegam por ali, já desembarcam e caem aqui no seu centro mais movimentado, onde estão os bares, restaurantes, o comércio e também toda a parte de hotelaria que vai se estendendo por 1 quilômetro, pessoal, até chegar ao ponto principal ligado ao bem-estar e às águas termais. E alguns elementos nos mostram que nós estamos aqui na região toscana. Por exemplo, a pavimentação dessa praça, Piazza del Popolo, e também a estrutura dessa belíssima fonte edificada no início dos anos 1900. Eu estou falando de uma rocha que se chama travertino e que é muito comum aqui na região, principalmente aqui nessa área geográfica. São muitos locais aqui para apreciação, então nós vemos vários bancos, vários cantinhos muito agradáveis para a gente ver aqui o vai e vem dos habitantes. E o próprio desenho da praça é bem convidativo, é muito elegante, porque são curvas sinuosas e remetem ao início do século XX, a arquitetura Liberty, que é o Art Nouveau italiano. Havia aqui uma outra igreja construída em estilo neoclássico, ao gosto de outras épocas. Mas sempre houve muita discussão se a cidade não precisava de uma igreja com um outro formato. Lógico que não faltou polêmica, derrubaram a igreja anterior e construíram essa igreja ao gosto da época dos anos 1950. Então podemos ver essa igreja nesse estilo modernista. Foi concluída no ano de 1962. Causa aquele estranhamento, mas na hora que nós entramos ali, vemos um espaço muito bem aproveitado, uma iluminação muito eficiente, traz também, com certeza, um conforto e um aconchego para todos os fiéis. Já podemos avistar a continuidade aqui da cidade e também o início de tudo isso, que na verdade a cidade ela se derrama, né, ao longo dos séculos, porque ela nasce ali, justamente naquela colina onde nasceu a cidade de Montecatini. Aqui, esse espaço, nós vamos contando para vocês, nem mesmo era Montecatini, aqui era um espaço aí cheio de água, meio pantanoso, porque não parava de sair água da terra, tinha um negócio estranho aí. E olha só que interessante, eu vou falar as coisas aqui bastante resumidas, mas é lógico que a cidade possui uma história centenária. Então, os etruscos, os romanos já sabiam da propriedade benéfica dessas águas termais. Depois de longas batalhas, trabalhos, eles se regeneravam com essas águas. Mas depois isso caiu no esquecimento. Então, como eu disse, aqui ficou uma área bastante pantanosa, já que não havia cidade, não havia nada. O pessoal de Montecatini estava lá no alto, ali para frente está a cidade de Lucca, ali para trás Pistoia, e elas não tinham uma relação entre si, e essa área ficava então no abandono. Mas aí nos 1400 o pessoal já começou a estudar algumas propriedades benéficas dessa água, mas não levaram em consideração. Então os Médicis, que começaram a dominar aqui toda a região da Toscana, também não consideraram, estavam só de olho lá em Firenze. Aí chega então nos 1700, a região influenciada também pelo Império Austríaco, e aí os austríacos começaram a notar aqui as propriedades dessa água, que eram benéficas, e pensaram em potencializar essa localidade. Então, eles arregimentaram uma espécie de cidade aqui, nessa parte de baixo. Vamos dizer que a cidade de Montecatini começa a descer as colinas e chega até aqui. Uma estrutura de cidade se inicia aqui nesse local, graças também a essa influência austríaca. E aí mais alguns séculos se passaram, e aí chega no final do século XIX, muitas dessas estruturas eram utilizadas por toda a Europa, em muitas cidades. Então, a burguesia europeia se beneficiava também dessas propriedades benéficas da água, mas não era só isso.
Isso se tornou um centro de lazer. É como se nós pensássemos hoje em um resort moderno, mas com bastante estilo, vamos dizer assim, muito aliado com tudo, com a natureza, a arquitetura, conceitos da época, a arte. Afinal, não é todo dia que você tem um Giuseppe Verdi frequentando aí durante 25 anos esse local. Então eles pensaram em arregimentar isso para agradar a burguesia europeia, baseado também em outras estruturas termais ao longo da Europa. E aí eles fizeram uma espécie de turismo por estruturas na França, na Alemanha, na República Tcheca. Nós já visitamos uma cidade na Alemanha chamada Wiesbaden e tem muita coisa que realmente faz um paralelo com esse local. E essa junta de arquitetos, imaginem a capacidade técnica, intelectual, eles chegaram aqui e conseguiram fazer tudo isso de forma espetacular. Por quê? Fizeram da cidade um centro de bem-estar, não apenas aliado às águas termais, mas toda uma estrutura ligada a isso. Então, esse local onde nós estamos agora, falando com vocês, foi uma estrutura pensada. A estrutura toda em travertino, ou seja, aliado com a cultura da região. Então você não fugia do que havia aqui. Estamos vendo aqui obras de conservação, de restauro, e nesse local hoje em dia estão instaladas diversas lojas, galerias de arte de verdade, restaurantes, tudo muito interessante. Com uma pegada mais moderna ali, o restaurante, nós almoçamos nesse local, gostamos muito do atendimento. Então essa era uma das estruturas, mas isso era só o começo aqui. E como vocês viram durante a nossa live que realizamos no sábado à noite, esse local é muito movimentado. Imagine todas essas mesas preenchidas. E eu acho isso sempre muito belo, porque foi pensado há mais de 100 anos atrás em um conceito de agregação, de comércio, tudo reunido em um local muito interessante e ainda hoje é utilizado e muito bem recebido pelo público. E outro detalhe também que eu acho que seja uma necessidade muito atual é que este é um local aberto, pessoal. Então, estamos todos aqui usufruindo não só da arquitetura, do passado, da história, mas também tendo essa relação com todo o entorno e com as pessoas aqui em um local arejado, em um local muito bem pensado. Então o que eu noto aqui logo de cara na cidade é que é tudo muito bem integrado, não há barreiras. Nós vamos percorrendo o seu centro e também apreciando, entrando nos locais. Isso é muito legal, um conceito bem atual. Então, se a gente começa a pensar no perímetro da estação ferroviária, a cidade já começa a oferecer ali os seus primeiros hotéis. E tudo isso foi muito bem pensado. Vocês imaginem que a cidade ficou muito agraciada com a chegada da ferrovia. Parece que a viagem nem é de verdade se a gente não chega de trem. Tem alguma coisa estranha, pessoal. Porque ali, na estação ferroviária, não importa se ela é mais bonita, se ela é mais simples, importa que parece que a estação ferroviária é a verdadeira porta de entrada de uma cidade. Seguindo aqui, nós podemos encontrar o que hoje é conhecida como a Via Verdi, de homenagem, lógico, ao grande compositor emiliano Giuseppe Verdi. Foi pensado também em um palácio que abrigasse a prefeitura da cidade, o Comune, e no segundo andar se localizava a agência de correio e telégrafo, a Poste Italiane. Hoje ela foi modificada, ela está em outra localidade. Então esse prédio todo, ele pertencia ao Comune. Um belíssimo prédio que também foi feito nessa época. Esse prédio aí atrás, onde ficava a administração de todas as termas, porque eram várias e ainda podemos encontrar muitas aqui. Então tudo era delimitado, tudo muito bem organizado. Uma das premissas para a realização desses locais termais, aí no começo dos 1900, era então aliar os tratamentos termais com a própria natureza. Então já se pensava em toda essa época, em toda essa comunhão que é fundamental. E aqui começa, se inicia um parque, que é um parque gigantesco aqui dentro da cidade.
E dentro desse parque a gente pode encontrar bares, restaurantes, tem um teatro também homenageando o Giuseppe Verdi. É um local fabuloso. Vocês estão vendo aí imagens noturnas desse local que fica completamente lotado, muito procurado pelos turistas e por todos que passam por aqui. Eles pensavam em tudo, mas tudo tinha que ser belo, tudo tinha que ter um detalhe. Essa que é a beleza disso. Então esse edifício representa também uma das glórias da arquitetura Liberty, aqui eu diria da Toscana. É um prédio belíssimo, encantador, nós passamos aqui já diversas vezes, passamos a noite, cada vez a gente pode reparar um detalhe que realmente nos leva a um mundo muito distante, né? Quando se pensava em um mundo mais sonhador, aí no começo dos 1900. Uma curiosidade é que o Art Nouveau, muito conhecido na França, que é um dos pilares, se não o pilar do Art Nouveau, ou então os austríacos com o Jugendstil. Hoje esse local é utilizado também como comércio, não necessariamente um comércio ligado às termas, porque ali no Tetúcio, onde nós vamos levar vocês, que é interessantíssimo, é possível encontrar alguns produtos relacionados a esse tema, mas ainda está aqui como foi concebido. É um dos complexos também muito representativos aqui em Montecatini. Foi descoberto no ano de 1843 uma fonte de água termal que passava bem aqui. Então tudo isso foi estruturado também de forma a contemplar toda essa estrutura como um local de cura, de tratamento. E aqui nós podemos ver detalhes também do Liberty italiano e também características da arquitetura aqui da Toscana. E esse edifício é bastante particular, muito genuíno aqui e se integra muito bem com a região e com a natureza circunstante. Interessante também muitos detalhes em cerâmica, desenhados ali por artistas importantes da época. Então tudo foi pensado, tudo bem estruturado para esse fim. Dessa fonte aqui, infelizmente, só resta a estrutura. Então podemos admirar esses ecos do passado. O que pode se fazer aqui, pessoal, são coisas grandiosas. Mas felizmente que esse local está aberto e a gente ainda pode contemplar tudo isso, ainda que o seu fim não seja mais o mesmo. Mas aqui, na minha opinião, é um centro cultural, um museu aqui por excelência e que pode ser utilizado em diversos meios. Atualmente há um café aqui dentro e eles realizam também atividades artísticas como espetáculos, leituras. Então é um local que ainda tem um funcionamento muito ligado à própria ideia de cultura. Espero que ele seja restaurado. Aqui nessa sala expositiva nós podemos entender um pouco mais sobre Galileo Chini, um artista muito importante que expôs em 1902 na Feira Internacional de Torino. E eu me lembro de um vídeo que nós já fizemos há muitos anos atrás, mostrando o local onde foi feita essa exposição internacional de 1902, lá em Torino. Inclusive temos vídeo. Olha só que interessante, o Galileo Chini, ele tinha um espaço, né, onde ele criava toda essa cerâmica, um forno. Era uma cidade muito artística aqui. Alguns desses baixos relevos que ele apresentou na Feira de Torino foram colocados lá naquele edifício que nós mostramos agora há pouco, onde vendiam os sais, os produtos, o artesanato local. Inclusive, esse baixo relevo está lá até hoje. E aqui nesse local ele também decorou com muitas cerâmicas, então aqui é o esplendor de sua arte. Todas essas cerâmicas foram produzidas por esse artista. Elas adornavam aqui esse local. Melhor que ver a foto é ver pessoalmente. Vamos lá. Nós podemos ver aqui as torneiras, né?
onde saíam as águas com propriedades benéficas. Não que essas fontes não existam aqui na cidade. Nós vamos mostrar para vocês um outro local que ainda faz a cura hidropínica. O que é isso? Vocês vão saber já já. Salas aqui nessa estrutura, onde nós podemos adentrar e conhecer ainda mais cada detalhe. Aqui, por exemplo, olhem só, era um local onde provavelmente essa água, né, tão poderosa escorria por aqui e também por essas pias aqui muito bem decoradas. E eu destaco aqui a tipografia do início dos anos 1900. Olhem cada detalhe. Possível não imaginar a aura, né, dos bons tempos aqui. Hoje a gente encontra esse ar meio decadente, meio nostálgico, e com certeza, como eu disse, isso tem um potencial enorme. Então as pessoas vinham aqui, relaxavam, observavam mostras de arte, encontros, mas também tem algo que se alia com toda essa filosofia, que é um lugar encantador, o Parco delle Terme. Vamos até lá. Chegamos na alma de Montecatini Terme, o local sem dúvida mais icônico, mais importante e mais deslumbrante. Não tem como você não se encantar com tudo isso. Inclusive nós mostramos para vocês em uma live muito incrível que nós fizemos aqui, pessoal. Mostramos ao vivo, conversando com vocês, as impressões que vocês iam tendo. Foi muito legal a gente poder compartilhar tudo isso. A representação maior dessa alma termal da cidade. Então aqui nós podemos encontrar diversas fontes. Nesse local não existe uma piscina. Aqui a estrutura é para você tomar água. A cura hidropínica. É possível passar em uma consulta com o médico aqui e ele vai determinar qual tipo de água e a quantidade de água que você vai beber. Um detalhe muito interessante é que o tratamento completo consiste em 12 dias de tratamento com essas águas termais. Então você ingere durante esses 12 dias essa água e você sente as diferenças. Vocês sabem que em todos os nossos vídeos nós abordamos o tema da arquitetura, do urbanismo também. E aqui em Montecatini é uma cidade que realmente é um esplendor de tudo isso. E a arquitetura explica muito sobre a cidade, nós sempre reiteramos. E aqui fica ainda mais fácil entender todo esse
esse complexo termal. Isso nos ajuda, né, a entender a cidade. Então, esse local que tem uma arquitetura que era muito comum no início dos anos 1900, comum, eu digo assim, né, uma arquitetura dessa super imponente, mas era arquitetura em voga então aqui na Europa, na Áustria, na França. Então você está aí o Art Nouveau francês, a arquitetura de secessão austríaca e aqui o Liberty italiano, onde nós podemos encontrar acabamentos florais, detalhes que remetem a personagens oníricos, situações que evocam a beleza, sempre algo muito ligado também à natureza. E aqui nós podemos conferir ainda uma alma de sonho que se iniciava no começo dos 1900, justamente aqui nessa estrutura, toda feita praticamente na pedra travertina, que é a pedra por excelência aqui da província de Pistoia. Então, aqui nessa área da Toscana, algumas áreas de Lácio, em Marche, é possível encontrar essa pedra que tem como característica essa cor muito ligada ao branco, né? Um esbranquiçado, meio poroso. Tudo isso foi pensado para que essas estruturas termais fossem verdadeiros centros de bem-estar, reuniões culturais, e assim foi durante muito tempo. Não bastava apenas as propriedades terapêuticas, era necessário também uma estrutura adequada de hospedagem, uma estrutura de diversão e se esbaldar em um tempo que felizmente ainda não havia as redes sociais, né? O pessoal mais jovem que não sabe, as pessoas conversavam assim, olhavam umas para as outras. Isso acontecia inclusive com a presença ilustre de grandes compositores como Giuseppe Verdi. As pessoas chegavam aqui, faziam seu tratamento termal, tomando água, se banhando, fazendo massagens e também fazendo contatos. E isso era muito importante. E essa estrutura aqui, dentro desse complexo termal, que foi realizado por uma junta de arquitetos, eles criaram aqui também essa estrutura, esse palácio, também em pedra travertina, onde as pessoas aqui se encontravam. Todas essas estruturas caíram em decadência em uma certa época dos 1900, onde antes era normal um tratamento terapêutico recomendado pelos médicos, depois os médicos não recomendavam mais e todo mundo ficava desconfiado e falava que isso não servia para absolutamente nada, eram apenas águas quentes ou águas salgadas, mas o tempo foi o senhor da razão. De toda essa estrutura é que é um verdadeiro parque, pessoal. Então você paga para entrar, paga 6 euros a entrada para usufruir de todo esse espaço, mas você fica aqui à vontade, porque imaginem só, esse parque foi totalmente concebido realmente para essa ligação entre a natureza e o bem-estar, o tratamento com as águas. E aqui são várias fontes onde a gente tem realmente o contato e pode se aprofundar ainda mais. Tem a fonte Rinfresco, que ela está disponível aqui para você experimentar. Quem não está fazendo um tratamento pode experimentar também, não tem nenhum problema. E tem outras, como a Leopoldina, que faz referência ao Granduque Leopoldo, que é o austríaco, que em 1700 arregimentou aqui toda a cidade de Montecatini, trouxe, né, na verdade, essa concepção de estabelecimento termal. Tem também a fonte Regina, que é muito relacionada ao aparelho digestivo, ao fígado também, e é muito aconselhada. E tem a fonte Tetucci também, que dá o nome ao estabelecimento, e nós podemos encontrar todas essas sinalizações aqui mesmo na estrutura. Eu achei a visita bem interessante. Já de fora a gente vê toda a suntuosidade do local, porque a sua fachada já diz muito, mas quando nós entramos e percorremos todas essas estruturas, passamos por essas colunas brancas de travertino, era uma outra época, né? Uma época que realmente me fascina muito e que infelizmente hoje ainda não retomou tudo isso. Mas é interessante porque esses tratamentos termais, que são muito comuns aqui em países da Europa,
eles têm o seu foco muito bem definido. Nós já estivemos em algumas estruturas como essa e realmente são efeitos bem interessantes para a saúde. Aqui especificamente eu gostei muito de todo o panorama aqui de Montecatini, porque nós avistamos Montecatini Alta, também traz um cenário muito encantador. Interessante que todo esse estudo que foi feito no começo dos 1900 para regimentar todo esse espaço é algo bastante contemporâneo no discurso, onde sabemos da necessidade da natureza. Hoje, por exemplo, é um dia de muito calor, nós estamos aqui numa sombra onde a temperatura é extremamente agradável, né? Um vento. Só que muitas cidades não possuem toda essa estrutura de natureza. E olha só que interessante, podemos encontrar isso em uma pequena cidade aqui da Toscana de 20 mil habitantes. Grande prazer nós visitarmos aqui essa cidade, com certeza iremos retornar e eu deixo aqui também um convite para que vocês assistam os próximos vídeos. Um desses vídeos nós vamos debater sobre a qualidade de vida nesse local, um pouco desse assunto que eu estou comentando com vocês. Como talvez seja viver aqui nesse local, com as suas conexões, com as cidades próximas, um pouco da cultura toscana. E depois, no outro vídeo, mais um capítulo aqui em Montecatini. Dessa vez, em Montecatini Alto. Vocês estão vendo algumas imagens, então eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de passeio aqui nessa cidade toscana. Um destino realmente incrível e que nos impressionou. Muito obrigado a todos e grazie mille!